Ele está à frente do primeiro grande shopping do Espírito Santo. O Histórias Empresariais recebe Rafael Broto, diretor-geral do Shopping Vitória, que vai trazer pra gente novidades aí na inauguração da Ala Park, não é isso, Rafael? Isso. Obrigado pelo convite, né, primeiro. Essa é a ideia, atualizar vocês aqui do que está acontecendo no shopping, do que vem agora para 2025, né? E a Ala Park, ela vai ser inaugurada agora, a tendência é que seja no segundo semestre. Isso. A gente está com uma expectativa de inaugurar em outubro. Outubro, novembro. É obra, assim, você tem um cronograma certinho, mas às vezes atrasa, né? Então, assim, eu acho que entre outubro e novembro a gente consegue inaugurar. Ok. A Ala Park, que é, na verdade, o espaço onde antes ficava uma grande loja ali, uma loja âncora da Americanas que fechou as portas, né? Isso vai mudar ali a estrutura do shopping, vai ter um acréscimo de 14 lojas, né? Isso vai ter uma mudança também no aspecto geral arquitetônico do ambiente. Perfeito, Rafael. Dá um passinho antes, assim, isso é um processo que está sendo um pouco comum em shoppings, que é um processo que a gente chama de satelitização, né? Você, quando vaga uma área dessa muito grande, de uma âncora que foi muito importante durante muitos anos no shopping, ele não conhecia essa marca, né? Então, ela não pôde mais ficar com a gente. Nós tínhamos duas opções. Ou traríamos uma outra marca que ocupasse essa mesma área, um pouco mais do mesmo, mas não é muito a nossa característica, né? Então, a gente... Buscar o novo, né? Optou pelo novo e vamos fazer um mall lindo, assim, né? Trouxemos um arquiteto de São Paulo, né? Optamos por um arquiteto diferente do que já fazia os projetos para o shopping, e foi uma grande surpresa o projeto. Então, a gente transformou... Eu posso falar que são duas lojas, porque eu consegui fazer essa transição, que é da entrada... Aquela entrada principal do shopping, a mais antiga, até o outro lado do shopping, passando por onde era essa antiga âncora, nós precisamos remover uma outra loja que fazia uma obstrução para você conseguir fazer essa passagem. E essa loja que é a Kamikado, ela vai para dentro dessa expansão, saindo de uma área de 600 metros, passando por uma área de 1.000 metros, né? Então, assim, um mall diferenciado, um mall bastante espaçoso, bem largo, com grifes nacionais, renomadas, bastante coisa de moda feminina, né? Também com uma pegada gourmet, tem praças, né? Praças que eu digo, praça para cafés, né? São duas praças que vão receber cafés ali. Elas estão incluídas entre essas 14 lojas ou é Não, são mais duas opções. Mais duas opções para refeição. Para refeição que você vai ter no meio dessa nova expansão que a gente está falando, né? Ala Park. Já ansioso para conhecer, então. Pois é, assim, cabe ressaltar o seguinte, a gente vai fazer ela em duas etapas, justamente por conta dessa loja que a gente vai precisar deslocar, que ela, na verdade, está no meio do caminho, né? Então, eu faço uma abertura parcial da Ala Park, por volta ali de julho, sabe? Onde essa loja vai inaugurar. Aí eu passo um tapume, até outubro eu termino e inauguro tudo. Você lembra bem, o shopping tem duas entradas atrás dele, né? Essas duas entradas e saídas serão fechadas e nós teremos uma entrada e uma saída única, imponente. Quando você vai sair, você fazer essa transição pela nova galeria, você sai nessa nova portaria e vai para o Parque Cultural Reserva Vitória, que fica atrás. Um novo bairro ali, praticamente. É um novo bairro. E vai ter uma entrada, então, para quem sai da praia e já entra direto no shopping. Olha só, quando a gente está trabalhando com uma microcentralidade, né? Então, a gente teve a felicidade de conseguir acompanhar o desenvolvimento daquele nosso entorno e trazer e pensar isso com a cabeça do shopping. Como que o shopping vai se comportar com tudo que está chegando aqui? Então, o shopping vem, ao longo do tempo, se preparando para isso. O nosso público ele já percebe o seguinte, o shopping tem outras entradas. Aquele terreno do shopping tem 90 mil metros quadrados, né? Então, ele era todo cercado antigamente, você só tinha que entrar por um lugar, onde tem o estacionamento ali. Sim. Agora não, você já tem entradas laterais, mais oportunidade de entrar, precisar de andar tudo para entrar numa entrada só. Então, a gente vem preparando o shopping para isso, trazendo operações que não necessariamente você precisa entrar no shopping para estar nela, né? Que é o caso do Sabor da Terra, que é um mercado que a gente inaugurou. Que você consegue entrar independente. Se ele quiser funcionar 24 horas, ele funciona. Sim. O caso do restaurante Camarada Camarão, que a gente também... Você não precisa acessar o shopping para ir ao restaurante. Também a Take Kids, que é uma loja para criança, né? De recreação. Então, o shopping está fazendo uma transformação. Ele está saindo de uma caixa fechada,
que é uma característica normal de um shopping center, e virando uma caixa aberta. Aberta a quem? Ao público. Ao público em geral e principalmente a esse público que está chegando agora, nossos novos vizinhos, facilitando esses acessos, pensando nessa logística de como chegar da melhor forma, seja por carro, né? A gente participou ativamente dessa construção desse novo projeto de mobilidade da região leste que está sendo colocado agora aqui em Vitória, está todo mundo vendo um monte de mudança, mas o Shopping Vitória foi um vetor importante nessa construção desse projeto, foi feito a quatro mãos com prefeitura, com as próprias associações de moradores, tanto da Ilha do Boi quanto da Enseada, né, Praia do Canto, todo mundo participou, e esse projeto está sendo colocado de pé. Para quê? Para que isso tudo funcione de uma forma melhor. Tanto quem vem a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, que está tendo um aumento exponencial. A Vitória, eu acho que melhorou muito, precisa melhorar mais, mas já melhorou muito suas ciclovias, né, os acessos, essa questão da ciclovia da Terceira Ponte, né? Então, a gente percebe que o nosso bicicletário, assim, ele está muito bem frequentado. Assim, a ciclovia da Terceira Ponte mudou a realidade de consumidores? Tem gente que sai de Vila Velha para vir? Tem gente que ó, engraçado, né? Tem gente que sai para consumir, tem gente que sai para passear, tem gente que sai para trabalhar. Eu tenho pessoas da minha equipe que saem de Vila Velha com bicicleta elétrica e vai trabalhar no Shopping Vitória. E lá tem um lugar de parar. De graça, você para, estaciona a sua bicicleta bonitinha, com segurança, com tudo certinho. Maravilha, vamos lá. Seguinte, a gente está falando aí dessa transformação, né, dessa nova entrada, desse novo acesso. E dentro do shopping, tem alguma transformação na área que já existe? Que eu lembro, por exemplo, do Chafariz, né, que era um ponto de encontro, né? Eu, como saudosista, que frequentava muito o shopping na adolescência, né? E lembro muito do Chafariz, por exemplo. Tem alguma outra mudança essencial na arquitetura que vai mudar? Tem. O shopping, quando você olha, o shopping tem 32 anos, né? Então, mas quando você frequenta, quando você olha para o shopping, você vê que é um shopping que está revitalizado, né? A gente cuida com muito cuidado da parte interna do shopping. Então, a gente tem um processo anual de revitalização, isso é feito, escolhido, as coisas que a gente vai revitalizar. A cada 2 anos se faz um planejamento e todo ano tem um investimento alto para isso, separado para a revitalização. O último grande projeto que a gente tocou, que a gente modificou completamente, foi a praça de alimentação. Quando você andava pelo Shopping Vitória, você percebia o seguinte, olha, a praça de alimentação está destoando um pouco do shopping. Por quê? Acho que desde 2011 que a gente não fazia nada na praça. A nível de ainda parece muito com a primeira praça. Ela mudou muito pouco. Sumiu aquele segundo. Aí como é que foi? Foi um debate intenso durante 2 anos, porque praça de alimentação é mais ou menos um coração do shopping, né? Então você tem que pensar muito bem no projeto. Então nós chegamos a rasgar um projeto e contratamos um projeto novo. Até porque ele tem um pouco de sinergia com a Ala Parque. Então nós contratamos o mesmo arquiteto. E nós colocamos de pé agora a primeira fase dessa revitalização da praça de alimentação, que foi o quê? A retirada do mezanino. Aquele mezanino ele tinha um sentido antigamente, as pessoas vão lembrar. Você fazia uma transição, antigamente tinha uma varanda, onde era um madeiro, então aquilo ali era um elemento de contemplação, você tinha uma passarela, olhava lá, ele tinha um sentido. Depois aquilo foi modificado, veio o madeiro e tal, que era uma marca interessante, aqui não tinha ainda aqui na Grande Vitória, e aquele mezanino parou de fazer sentido, muito baixo. Então a primeira fase foi o quê? Tiramos o mezanino, você ganhou mais amplitude, a praça ficou muito mais ampla. Trocamos todo o piso da praça e trocamos todo o mobiliário. O mobiliário, ele é uma coisa completamente diferente que eu já vi em shopping, sabe? Porque o shopping, ele tem uma característica, os shoppings em si, ele tem uma característica muito grande, assim, no sentido de colocar mais ou menos parecido com refeitório, cadeirinhas, aquela coisa toda. A praça está completamente transformada, então um projeto super moderno, valorizando mais o convívio, pensando já na comunidade mesmo, como é que essas pessoas estão pensando em ir para o shopping, como é que elas querem ficar no shopping. E as pessoas estão elogiando muito, assim, uma praça muito mais confortável, com sofás, com cadeiras mais confortáveis, sabe? Essa é a primeira fase. Na segunda fase, a gente termina esse projeto arquitetônico, com elementos arquitetônicos, iluminação, fachada de loja. E o nosso planejamento é que em 2026 a gente encerre já no primeiro semestre toda a praça, entregue ela completa. É um investimento de 10 milhões de reais. 2026, isso. 10 10 milhões? 10 milhões de reais.
Na Alapark, nós estamos investindo algo perto já de 22 milhões de reais. Então, e elas são... É um grande investimento na praça, são grandes investimentos, né? Se você juntar um com o outro, eu estou falando de mais de 30 milhões de investimentos. Sim. A gente começou as 2 obras em 24. Né? Eu entrego praticamente em 25, mais uma coisinha da praça em 26. A gente finaliza. Então, essa é a grande mudança. Assim. Acho que as pessoas estão chegando e estão sendo impactadas na praça, que já está, e eu acho que ficaram muito impactadas quando a gente inaugurar de vez mesmo a Alapark e ver tudo que vai estar ali. Né? As marcas desejadas. Vai ser bem legal. Com bastante expectativa. A praça, além dessa mudança arquitetônica, tem alguma ampliação, tem alguma mudança na composição ali de restaurantes? Não, a praça, o que ela ganhou? Ela ganhou uma abertura maior. Ela tinha uma abertura, era estreito a entrada, né? Tem aquela onde tinha o chafariz, você lembrou? Tem a escada e ela tinha uma boca pequena. Então a gente alargou essa entrada, deixou ela um pouco mais ampla. Então tem um elemento já arquitetônico bastante confortável, que você pode sentar. Ela tem uma característica completamente diferente. A gente precisou de fazer algumas adaptações para ela conseguir receber esse projeto. Né? E o chafariz não volta, pelo menos por enquanto. Olha, eu brinco lá com a minha equipe, que é o seguinte: tem coisas que a gente, eventualmente, começa a aparecer vídeos do tempo mais antigo do shopping. Né? Isso muito no Instagram, né? Então, assim, as pessoas acham que eu não recebo. Cara, quando aparece um vídeo, são assim, 200, todo mundo encaminhando para mim, olha, eu já recebi. O chafariz é colocar e as pessoas começarem, aquela nostalgia, né? Com certeza. Nossa senhora, eu pedi minha esposa em casamento aí, eu comecei a namorar aí, começa a falar um monte de coisa. Mas o chafariz, ele infelizmente não volta. Assim, não volta. Né? E aquela escada ali que fica onde era o chafariz? Aquela escada, a gente tem a intenção de fazer uma modificação nela. Ali ela vai perder um pouco de sentido, porque ali vai ser a grande entrada para a Alapark, né? Então a gente vai fazer uma substituição, vai ficar legal. Depois você vai me falar. Maravilha, já tô empolgado aqui, ansioso. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado, né? Os shoppings atravessaram uma grande dificuldade durante a pandemia, o Shopping Vitória não poderia ser diferente. E hoje a gente tem aí o advento do e-commerce, né? As pessoas estão comprando muito pela internet. Havia sido até ventilado antes, né, do fenômeno, que as lojas mais próximas das residências ganhariam força. Como é que o shopping encara esse desafio? Quais são os resultados em termos de venda, em termos de ocupação? Como é que está a consolidação? Isso não é um fenômeno novo. Né? Não é agora que a gente está começando a ouvir no advento da venda online, principalmente em qual interferência que ela teria na loja física. Isso... Eu me lembro que a gente estuda isso desde 2014, por exemplo. Eu já tinha estudos e pesquisas que me garantiam que os shoppings, principalmente no Brasil, jamais morreriam. Mas, para não morrerem, precisariam mudar completamente aquele ambiente de compra para qual foi feito um shopping center. Né? Antigamente, você ia fazer o que no shopping, Rafael? Você ia comprar, basicamente, e comer. Eu ia passear e comer, né? Comer, Adolescente comprar, que era, mas as pessoas geralmente vão fazer compra. Fazer compra. Quando você pensava no shopping, eu vou lá fazer compra. Né? Eu vou no cinema. E a grande modificação que aconteceu, eu posso puxar aqui a sardinha para minha brasa, que foi do Shopping Vitória, a gente transformou aquilo que você vê hoje em pura experiência. Né? Então, quando nós decidimos fazer uma área gourmet, foi justamente para isso. Olha, você tem a praça-alimentação, é uma praça-alimentação normal, com vários fast food que tem em qualquer shopping no Brasil. Mas eu vou ter uma área gourmet que era diferenciada, sabe? Eu vou trazer mais cafés para o shopping. Eu vou trazer um mobiliário diferenciado, né? Eu vou trazer serviços para o meu shopping que eu nunca pensei em trazer, que façam com que as pessoas venham ao meu shopping e resolvam a vida toda. Hoje você vai no Shopping Vitória, cara, você resolve a sua vida. Você vai no médico, você vai na academia, você compra passagem, né? Você vai na padaria, vai no mercado e compra, né? E faz compra ainda, se você quiser. E eu acho que o shopping, principalmente o Shopping Vitória, teve muito sucesso com essa estratégia que ele adotou. Né? Tanto que hoje, eu repito, assim, a gente vive o melhor momento do shopping.
É mesmo? O melhor momento do shopping, assim... eu falo que a gente tem... Um shopping center ele tem sempre 3 indicadores que compõem o coração do empreendimento. Né? Falando aí um pouco mais da parte de indicador. Vendas, lógico, né? O shopping ele vai bater 1,3 bi de venda agora em 2025. Recorde. No ano. No ano, né? Até janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Dezembro de 25. Essa é uma projeção. Né? É uma projeção. A gente já passou um bi agora em 24 e vamos chegar certamente a 1 bi 300 em 2025. Isso volume total. Total de vendas de todos os lojistas do Shopping Vitória. É muita coisa. É muita venda. A inadimplência, né? O quanto os lojistas estão saudáveis, e aí depende diretamente da venda, para pagarem os seus aluguéis e os seus outros encargos que estão embutidos numa locação de um shopping. A nossa é abaixo de 0, nossa inadimplência é praticamente negativa, não temos inadimplência no empreendimento. E a temida vacância. Ela é muito temida, porque shopping vazio é ruim para o segmento, na minha visão, entendeu? Então, o Shopping Vitória hoje, a gente fez agora o projeto da La Park e ele está 100% locado. Eu não tenho loja para alocar. O shopping está 100% locado. Né? Eu tive muita, porque para colocar a La Park de pé, a gente teve que remanejar algumas operações. Um cara que está... Igual, por exemplo, a Kamikaze vai fazer, mas tiveram outras pequenas operações, igual um xadrez, tira daqui e bota para lá para abrir um pouco mais. A gente deslocou 10 lojas, foi uma dificuldade, nós ficamos 1 ano fazendo isso. Para conseguir, porque o cara que está num ponto, às vezes o cara não vai aceitar colocar ele num ponto que ele acha que não é melhor que o dele, pô. Então você teve toda uma equipe comercial toda envolvida, relacionamento com o lojista, conversamos com todos, conseguimos transferir todos para colocar essa próxima expansão aí do shopping de pé. Legal, vamos lá. Sobre a Ala Park ainda, foram divulgadas algumas das marcas que vão ocupar. Tem destaque para alguma coisa, alguma novidade aí? Olha só, tem uma marca que é engraçada, assim, a gente está em roda de amigos, assim, e eu disse o seguinte, olha, a gente precisa melhorar, o nosso mix feminino já é muito bom, sabe? Mas eu acho que precisa melhorar. Né? E tem uma marca que se chama NV, Nativosa. Era uma marca desejo, assim. Então as pessoas me perguntam, é verdade que a NV vai para o Shopping Vitória? É verdade mesmo? É verdade, pô. Ela não conheço a NV. Não, NV você moda pesquisa, feminina. É moda feminina, assim, ela é super desejada. Entre outras, né? Tem Maria Filó, a Sacada, Samsonite, que é uma loja de malas super charmosa, vai vir, que a gente não tem no nosso mix. Cara, eu não sei todo de cabeça, mas eu não tenho mais loja, acabou. Eu tenho eu tô negociando com uma grande marca, eu não posso falar. Essa vai ser bombástica. Eu não posso, porque eu tenho um contrato de confidencialidade. Entendi. Mas quando a gente anunciar, e eu sei que a gente vai fechar, é internacional. Só farei isso, pronto, não posso falar mais nada. Ótimo, vou ficar de olho. Então as mulheres aí são um público interessante, né, para o shopping, que o shopping está querendo aumentar a oferta de produtos, serviços voltados para o público feminino, então. Com certeza. Desde o centro médico, por exemplo, a gente tem... Se você quiser, no caso, o homem também faz, mas a grande clientela mesmo é o público feminino para fazer unha, por exemplo. Você vai agora, você faz no shopping. Você faz. Não precisa nem marcar. Chega lá e faz. Sobrancelha, né? Então, sim, o público feminino representa uma boa fatia de consumo nos shopping centers. Né? Bom, e com relação a novas ampliações, além da La Park, além dessa mudança, tem algum plano já, assim, pelo menos na ideia, assim, na cabeça, alguma coisa para fazer? A gente internamente tem conversado muito sobre o que fazer com o Shopping Vitória, vis-à-vis a demanda que se tem com o que está chegando, né, com os nossos vizinhos, pensando sempre nessa questão da centralidade. E a gente decidiu o seguinte, olha, precisamos fazer projeto. É hora de fazer projeto. Vamos pensar, vamos queimar a cabeça, vamos estudar, vamos fazer pesquisa, vamos entender mais ainda o que o nosso público quer, a quantidade que a gente pode fazer para colocar tudo no papel.
Pô, vai fazer o que amanhã? Nada. Absolutamente nada. Só projeto. Uhum. E aí, projeto de shopping center é um projeto muito delicado, porque você não pode errar. Né? Você vai fazer uma expansão de um shopping, por exemplo, porque o que eu estou falando da La Park é uma mini expansão, sabe? São 14 lojas, é pouquinha. Mas dependendo do tamanho da expansão, você faz, sei lá, 50 lojas. Sim. Né? E aí, que mix é esse? Porque muita gente vai morar ali na região. Vai morar Por isso muita a gente. pergunta, será que o tamanho do shopping hoje é suficiente? Não é suficiente. Não isso é eu lhe suficiente. garanto. Hoje o shopping, tô falando, eu não tenho, se você quer, pô, Rafael, me arruma uma loja aí, porque, pô, arrumei uma franquia tal, quero chegar no shopping. Não tenho, cara. Não tenho. E aí a gente tem que pensar, assim, como cresce o shopping, mas crescer de forma sustentável. São vários estudos, várias pesquisas até você achar o menor formato. E a gente está no meio disso tudo agora, pensando no que fazer, botando tudo no papel. Mas se você me perguntar se a gente começa uma obra amanhã ou ano que vem, sem chance. O shopping hoje tem dois pavimentos. Né? A característica deles são de 2 pavimentos. E tem uma área de estacionamento ali que não dá para abrir mão da área, né, do espaço que tem ali. Se fosse para ampliar o shopping, vamos supor, né, uma tese, isso aconteceria talvez aumentando a altura ou seria ocupando mais Aquela espaço? nossa região é limitada de altura. Tanto que os prédios estão saindo, você pode ver que eles são baixos. Né? Ali a gente faz a proteção do Outeiro e do Convento da Penha, falando de visada. Verdade. Né? Então a gente só pode construir até 20 metros. Isso está no PDU da cidade e também decretado pelo IFAM. Então eu não posso crescer, eu não posso subir o shopping. A maior altura hoje que eu tenho é 20 metros, eu ainda poderia subir um andar, mas a gente já viu que tecnicamente não é viável, por conta de estrutura, essa coisa toda. E se o shopping for fazer alguma coisa, ele vai fazer para aquele estacionamento mesmo. Né? Com certeza. Aí você afunda carro, faz por cima. Entendi. Isso Entendeu? aí era onde assim eu queria chegar, porque em dias de muito movimento, o estacionamento já fica perto da lotação ali. Assim, o estacionamento está sofrendo um fenômeno, e aí eu posso falar por todos os shoppings, que eu já coordenei a Brasce aqui no Espírito Santo e tal, a gente sabe muito. Ele sofre um efeito sanfona muito forte. A maior parte do tempo ele fica ocioso e na hora do pico ele bomba. Então, assim, fica de fato, em alguns momentos, complicado de você achar a vaga. Mas em qualquer shopping, na maioria das vezes, dependendo da hora do dia, você vai achar vaga fácil, cara. Fácil. E o perfil de acesso ao shopping mudou muito. Né? Você tem cada vez menos gente indo de carro, mais gente indo com outro tipo de transporte. Com aplicativo. Principalmente carro de aplicativo. Sim. E bicicleta, cara. Assim, Vitória virou uma febre de bicicleta elétrica. Eu olho assim o nosso estacionamento de bicicleta, assim, sei lá, se eu tenho 100 vagas, já está com metade ocupada com bicicleta elétrica. Caramba. Impressionante. Isso não traz um transtorno em termos de segurança, por exemplo? Porque bicicleta é um negócio que não tem registro do Detran, não tem nada, então é muito visado. Precisa ter uma segurança ali para garantir o olhar sobre essas bicicletas. Você está falando do ponto de vista do poder público? Não, do ponto de vista delas estarem ali no estacionamento. Não, exemplo, não, eu tenho segurança, né? Porque assim, a gente fez um projeto. Isso não é uma dor de cabeça porque é gratuito, não, né? Você pode gratuito. A gente, inclusive, está com um projeto que eu posso te contar que é super legal. Mas eu fiz um projeto para que as pessoas não transitem pelo estacionamento. Então você chega pela calçada direto dentro do estacionamento, de bicicleta. Você não precisa entrar no estacionamento do shopping para chegar a um estacionamento de bicicleta. Então ali eu minimizei o risco. Entendi. O risco que a pessoa tem de bicicleta são pelas vias, pela ciclovia, por onde ele vem. Não, aí tudo bem. Quando ele chega no shopping, ele não entra, ele não se mistura com o carro. Entendi. Então esse é um grande diferencial. Né? Você já para ali e acabou. E tem um segurança que fica ali cadastrando, tem que ter documento, faz o cadastro. Tem que fazer o cadastro. E é um projeto que a gente está tocando que é super inovador, que ele vai ser 100% autônomo. Daqui a um tempo. Vai chegar, colocar a bike lá. Aplicativo, você vai abrir a porta, vai ter um sistema de trava, você travou, fechou, vai embora. Olha também gratuito. Olha, as ciclofaixas estão mudando até o hábito de transporte para compra, né, de parte da população. Sim. Bom, a gente está falando de trânsito, com a ala parque, com a mudança ali na região, tem alguma mudança efetiva no trânsito ali? Que tem só uma entrada, tem uma saída, né? Tem sim. Tem uma mudança
Toda aquela parte que chama de região leste ali, né, está sofrendo mudanças significativas. Então, você pega os bairros, né, vou falar por bairro. Enseada do Suá, Praia do Suá, os acessos ali do Boi, Shopping Vitória, Enseadinha, até ali do Frade, por ali mais ou menos, quase chegando na Praia do Canto, Praia de Santa Helena, estão sofrendo alterações viárias. Assim. O Shopping Vitória, como ele é um vetor importante dentro de todo esse processo, a gente sempre esteve à mesa desse comitê de mobilidade, inclusive sugerindo e fazendo projetos para tentar melhorar o nosso entorno, que de fato sempre sofreu com uma saída. Isso era fato, até hoje é. Né? E agora a gente vai ter uma situação muito mais confortável, tanto para quem frequenta o shopping, os novos moradores, os moradores da Ilha do Bois que sofrem igual a gente. Né? Então, já tem parte ali na nossa região, né, no nosso entorno, já tem parte do projeto implantado. Hoje você vem pela Humberto Martins, você já acessa, que é a rua que você sai da ponte, você já acessa direto a Curva da Jurema. A Curva da Jurema já virou mão e contramão. A próxima etapa é a Victor Tivita, que é a rua atrás do shopping, bem coladinha no shopping, mudar o sentido. Aí vão ter algumas alterações dentro do nosso estacionamento. Para isso, a gente está fazendo uma campanha. Porque imagina, né? Você está há 30 anos indo para o mesmo lugar. Acho que até eu vou errar na hora que eu for. Verdade, né? Tá verdade. Lá, pô, as coisas você faz sozinho. Tinha uma previsão de uma virada agora para dia 14, mas foi adiada por conta de um poste e tal. Eu acabei de receber informação. Mas não deve demorar mais só um pouquinho para frente para a gente terminar o projeto daquela região do shopping, que é uma parte do todo. E aí segue, né? O projeto de mobilidade ele continua seguindo. Mas, na minha visão, vai ficar muito bom para quem frequenta o shopping, para quem é morador, né? E para quem quer ir para a praia, porque a Curva da Jurema ela leva um fluxo grande. Verdade. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a história do shopping. Foi inaugurado em 1993, ainda está vivo aqui na minha memória, né? Eu lembro, foi um grande acontecimento e passou por tantas transformações. E hoje ele tem uma fatia que já pertence a novos acionistas, não é isso? Queria falar um pouquinho sobre a estrutura do shopping. O shopping foi concebido por um grupo local, né, que é o Grupo Boais, que é o sócio majoritário do empreendimento. E, basicamente, ele viveu uma vida com outros sócios que eram fundações, que era a Previ, que é do Banco do Brasil, e a Petros, que é da Petrobras. Há uns 2 anos atrás, a Petros colocou a parte dela à venda e foi formado um fundo via Apex BTG, que adquiriram essa parte. Basicamente, foi essa mudança. Não é um shopping de rede, né? Você hoje vê uma concentração da maioria dos shoppings ligada a um tipo de rede, como BR Malls, que virou Allos agora, né? Ancar, né? Iguatemi, né? Multiplan. Então, com uma rede com vários shoppings. Só a Vitória não. Ele é único, assim como é o slogan dele mesmo, a Vitória é único, né? Único como você. E pertence a um grupo local. Basicamente isso. E a gente viu multiplicar o número de shoppings na Grande Vitória, no estado, né, eu diria, desde a inauguração do Shopping Vitória, que é o primeiro grande estabelecimento. Tem espaço, e houve espaço para todos, né, assim, em Vitória, por exemplo, o shopping continua soberano e continua recebendo também consumidores de outros municípios. Teria espaço, por exemplo, para mais shoppings aqui na região? Acredito que já está bom do jeito que está. Olha só, de fato, sim, nós dormimos com um shopping, acordamos com 8. Essa que foi a verdade, né? É isso. Vila Velha, durante muitos anos, foi a maior oferta de ABL por habitante do Brasil. Né? Vieram 3 grandes... Tinha um shopping, que era um grande shopping, e vieram mais 2 grandes shoppings. A gente acompanhou isso tudo de perto, inclusive já na minha gestão. Eu fui promovido a superintendente no shopping em 2011, então eu ocupei bastante de perto isso. Né? O Shopping Vitória está numa área muito privilegiada. Né? Ele está numa capital muito forte. E Vitória tem uma característica, e eu te digo isso com propriedade, que não tem mais terreno, pô. Onde é que tem terreno em Vitória? Não tem terreno. Só na região, na Grande São Pedro ali ainda tem alguma mas coisa. aí você vai mais para... Não posso chamar de Grande Vitória, porque Grande Vitória são cidades ali reunidas, né?
mas você vai para mais para periferia, assim, né? Você sai do epicentro ali, né? Que se tornou a Enseada, Praia do Canto, né? Pois é. Então, ali não tem terreno. De fato, não. O que tem terreno hoje é prédio. Vai construir prédio, são terrenos pequenos. Eu tô te falando, o terreno do shopping hoje ele tem 90 mil metros quadrados. Né? Então, Nem tem área para construir um novo shopping hoje. Não tem. Na capital. Na capital, não. Não tem. Você pode fazer centros comerciais. Né? Acho que no máximo isso. Uhum. Mas a gente trabalha sempre focado para melhorar o Show Vitória. Independente se vai vir concorrente, se não vai vir concorrente, a gente trabalha para tentar ofertar o melhor ao nosso público. E constantemente. Você vai ao Show Vitória, sempre tem uma novidade. Cara. Sempre tem ali uma coisa diferente, uma loja nova, um serviço novo. A gente está sofrendo um pouquinho agora, porque tem obra, e aí a obra traz transtorno. Então tem um tapume grande ali, onde vai ser a entrada da La Park, a entrada principal. Mas a gente não para. O shopping, de fato, não para. Eu me lembro que quando eu era bem mais novo, eu ia a boate no shopping. Teve boate. Tinha boate, né? Já teve de tudo. Teve de tudo. Hoje em dia não tem a perspectiva de ter uma casa de shows, por exemplo. Assim... Do lado de fora, o estacionamento, de vez em quando, tem uns eventos. A gente hoje... assim, você precisa dar uma diversificada, assim, nos eventos do shopping. Porque o que eu posso fazer? Eu tenho uma praça central, que é aquela famosa onde tinha o chafariz antes. Sim. Ali a gente destina a eventos menores. Muitos dele, a grande maioria, voltado ao público infantil, né? Porque isso pede num shopping. Maioria das vezes com bilheteria filantrópica, a gente explora muito esse lado social. O shopping está muito pautado na questão do ESG, que a gente pode falar um pouco sobre isso também. E aí os eventos externos, a gente tem explorado o estacionamento. Mas não são grandes shows, nada disso. Até porque a gente tem uma comunidade no entorno muito próxima. E a gente já entendeu que barulho, confusão incomoda. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma relação e uma vida saudável com a nossa comunidade, com o nosso entorno. Então a gente faz eventos para a comunidade. Né? Para a pessoa aí poder participar de um festival de carnes nobres, né? Churrascada, essa coisa toda. Aí faz pocket show, pequenos shows, para sair com a família, se divertir, comer bem, assim como se também vai ao shopping, come bem, mas de uma forma diferenciada. Né? E tem sido bons assim os eventos. A gente tem tido bons resultados, né, com esses eventos, com aumento significativo de público, aumento significativo de venda. É pela região ali, né? E a gente hoje não consegue fazer uma casa de show. Hoje não é impossível fazer isso no Show Vitória. Bom, estava falando aí sobre a ESG, né? Qual é a iniciativa aí? Quais são as iniciativas? O que está sendo estudo? Estudo. O shopping, assim, falando um pouco da parte social, né, que é um dos pilares do ESG, a gente aposta muito em algumas campanhas que a gente faz dentro do empreendimento, como a loja de roupa vazia, a loja de brinquedo vazia. São ambientes que abrem junto com o shopping vazios, recebem um padrinho, uma madrinha, e as pessoas ficam doando roupas durante o dia. Então, você está com uma roupa em casa e tal, e aí tem uma instituição por trás disso, eventualmente uma FEC, a Mais, né? Sempre várias instituições. O Instituto Américo Buarque também sempre nos apoia, e essas roupas depois são leiloadas ou vendidas, arrecadando dinheiro, fundo, para essas instituições que estão naquele período, dentro do tempo que essa loja fica disposta no mall. É um sucesso. A gente faz muita bilheteria solidária, quando tem eventos no shopping interno mesmo. Por exemplo, Natal. Você paga alguma coisa para poder entrar naquele ambiente de Natal ali, com crianças, tem roda gigante. Aquilo é revertido para alguma instituição. Eu participei de um congresso na Colômbia e vi um projeto interessantíssimo lá, que era sobre arrecadação de material escolar. E aí eu falei, gente, a gente poderia fazer alguma coisa aqui no Shopping Vitória igual, quando eu cheguei de viagem. Aí eu falei, vou pesquisar como é que funciona isso. E aí eu entendi que na rede pública, tanto estadual quanto municipal em Vitória, as crianças já recebem boa parte do que é necessário para ir a uma aula, né? Caderno, uniforme, né?
E a gente descobriu que mochila não. Mochila elas não tinham, não ganham. E a gente iniciou no ano passado, em janeiro de 24, o projeto chama Mochila Solidária. A gente fez em janeiro de 24, que é volta às aulas, né? Acho que a gente arrecadou umas 600, e tênis também. Mochila e tênis, acho que uns 600 peças. Esse ano a gente arrecadou mais de 3 mil peças, pra você ter ideia. E você olha, são coisas em bom estado, inclusive com etiqueta. Às vezes você tem em casa... Você tem em casa, não sabe nem o que fazer com aquilo, cara. Entendeu? Tem tanta gente precisando. Verdade. Né? Isso é uma coisa assim, falando só um pouco, mas tem muita coisa. A gente pode ficar o dia todo falando da parte social do shopping. Da parte de governança, a gente tem investido muito. Né? Nós fomos o primeiro shopping do mundo a adquirir a ISO 27001, que é sobre proteção de dados. Interessante. O shopping é um mundo de dados, né? Dados dos nossos clientes, dados dos nossos lojistas, dados dos nossos colaboradores, dados dos colaboradores dos lojistas. Para você ter ideia, o shopping, hoje, ele tem 5 mil funcionários dos lojistas. 5 mil colaboradores. Só dos lojistas. Então, todos esses dados estão guardados. E é uma coisa que preocupa muito, do ponto de vista de governança. Você tem um vazamento, você tem um sequestro de dados. Então, a gente investiu nessa ISO e fomos o primeiro shopping do mundo a ter essa ISO certificado. Foi ano passado. E é o primeiro do mundo. Não existe nenhum shopping, até onde a gente sabe, que tem um selo internacional que tenha esse selo, essa garantia que esses dados são protegidos. São totalmente 100% protegidos. Isso dado assim, nome, registro, documento, ou imagem também, por exemplo. Você tem, assim, isso veio do quê? Né? Você veio do advento do LGPD, né? Foi uma lei, né, que a gente teve que se adaptar. Sim, todo mundo. E daí a gente começou a entender que, de fato, precisava colocar esse projeto de pé. Foi super desafiador, porque coisas de shopping você faz muito benchmark. Então, assim, você viu... Por exemplo, eu te dei um exemplo agora de um benchmark que eu fiz, eu inventei a mochila solidária? Não. Eu adaptei a um projeto que eu vi. Mas a ISO 27001, a gente não adaptou de ninguém. Fizemos do zero. Da parte de sustentabilidade... Se eu te convido assim, para fazer um tour pelo shopping e passar pela quantidade de coisas que a gente faz do ponto de vista sustentável, né? Desde isso filme nas nossas claraboias para diminuir a temperatura do empreendimento e, consequentemente, diminuir o consumo de energia, captação de água de chuva para molhar e irrigar todo o nosso paisagismo, recolhimento de material eletrônico, reciclagem de caixa. Cara, a gente faz muita coisa. O shopping já é muito claro, né? Ele já tem uma arquitetura. A arquitetura dele foi concebida assim, ele é muito claro mesmo. Muito claro. Então, assim, em cada pilar desse eu te dei exemplos, alguns poucos exemplos, de como funciona cada pilar dessa pauta que a gente leva tão a sério, né? E tem colocado cada vez mais como prioridade no nosso shopping. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Rafael aqui, né? Sim. O Rafael Broto, né? Falar um pouquinho sobre gosto pessoal, carreira, né? Fez parte aí da diretoria da Abrace, não é isso? E como começou, passatempo, família, fique à vontade, quero saber mais sobre o Rafael. Cara, assim, é difícil falar da gente. Né? Falar do shopping é fácil, falar da gente é difícil. Cara, assim, eu comecei minha carreira assim na parte de entretenimento mesmo, né? Parte da minha família tinha negócio de entretenimento. Entretenimento? Meus irmãos tinham boliche, né? Na Praia de Cambori. Então, comecei ali com eles e tal. E aí, trabalhei na praça de alimentação de shopping como gerente de um restaurante. Olha só. Sério. E de lá eu fui... gerente de restaurante no shopping, a diretora-geral... A diretora-geral do Shopping Vitória. É uma história longa, né? Mas é uma história legal, assim, né? Estudei muito para isso, né? Me formei. Claro. Fiz uma especialização em shopping center, né? Pelo INSPER. Fiz gestão comercial também pela FGV. Então, eu me preparei para conseguir chegar aqui. O shopping é muito desafiador, né? É formado em administração? Sou formado em administração e sou graduado em gestão de shopping center e gestão comercial.
Depois eu fui convidado a entrar no shopping, até pela essa interlocução que você tinha na praça, com lojista e tal. Acho que viram alguma coisa em mim. Falaram, pô, esse cara aí pode ter algum tipo de diferencial. Eu sou da área comercial mesmo. Já imaginava. Eu sou da área comercial mesmo. Isso aí eu admito, né? E aí, eu entrei no shopping com o meu cargo, o primeiro cargo no shopping foi em 2003. O shopping está fazendo 10 anos quando eu entrei. Não foi o dia da mentira. 1º de abril de 2003. Como coordenador de auditoria. Você vai saber o que é. Quando você entrava na loja, tinha uns caras com uma pranchetinha. Sim. Então, eu coordenava aquela turma toda. Eu entrei para isso. Assim, tinha uma certa... um certo problema entre alguns lojistas, com aquele pessoal com a prancheta. Aí entrei mais ou menos para administrar aquilo, fazer um pouco da gestão. Eu quase trabalhei na auditoria. Né? Rapaz, tem muita gente... Quase, mas foi por pouco. Eu tenho certeza que boa parte do pessoal que vai me ouvir aqui, ou o filho já passou, ou o irmão já passou, ou o irmão já passou por ali. Eu conheço um monte. E aí, rapidamente, eu assumi a área comercial do shopping. Em 2004, eu já fui promovido a coordenador comercial. Peguei, além dessa parte da auditoria, né? Peguei a parte de cobrança, faturamento, um relacionamento com o lojista. Depois, em 2008, fui promovido a gerente comercial. E em 2011, eu fui promovido a superintendente. Só que o grupo ele tem essa área toda imobiliária. Né? E aí, em 2018, eu fui promovido a diretor-geral. Então, eu também tenho a responsabilidade do Show Vitória, mas também cuido do nosso entorno. O que eu acho que é uma receita fantástica, porque essa sinergia é muito importante. Né? Você ter uma pessoa, estou dizendo do Rafael, sabe? Você tem um cargo onde ele consiga olhar o todo. E ele pense no shopping, né, que é o principal ativo, juntamente com o que está vindo no entorno. Então, assim, tudo que está ali foi muito bem pensado e muito bem planejado. Aquele parque, atrás do Show Vitória, você sabe que tem um parque. Sim. Chama Parque Cultural Reserva Vitória. Nós colocamos esse projeto de pé e nós administramos esse parque. Esse parque, a gente considera ele como uma extensão do nosso mall. Então, a segurança que está nesse parque é a mesma segurança do shopping. Né? Claro, são CNPJs diferentes, mas a gente uniformizou. O paisagismo que cuida do shopping é o paisagista que cuida do parque. E vocês não vão saber, mas parte daquele parque ali, antigamente, no projeto original daquele loteamento, eram pistas de carro, que levava nada a lugar nenhum. E a gente, naquele processo de revitalização daquela área, pleiteou a prefeitura para a gente transformar aquelas ruas em ruas de pedestre, que depois virou o parque. E o parque está lindo. Né? Só que ele faz parte de uma rota e ele está atrás do shopping. Então, ele ainda não é muito frequentado como eu acho que já poderia ser. Eu nunca fui, por exemplo. Vai, depois você me fala se é legal ou não é legal. São 16 mil metros quadrados, projeto do Bulemax. Hoje nós temos 10 esculturas de artistas renomados, nacionais e capixabas. Você tem um circuito de esculturas para você visitar, com tudo explicadinho, bonitinho. Área para criança, espelho d'água. Assim, a gente inaugurou ele em 2021. Ele ainda estava um pouco árido, né? Porque é um paisagismo muito grande, custou muito caro aquilo. Mas hoje as árvores já cresceram, então ele está bem legal. Assim, para quem tem criança, pode ir, você não vai se arrepender. Uma outra característica desse projeto, desse urbanismo nosso no entorno, você não vê um fio mais. A nossa fiação é toda subterrânea, você só tem um poste. Que aí você pensa nessa questão do paisagismo, ele foi todo pensado. Nossa, seria ótimo, né? Se fosse tudo assim. Se fosse tudo assim. Você imagina, né? Tanto fio para lá e para cá. Não tem um fio. No nosso entorno ali, nem na curva da Jurema, foi tudo colocado para baixo, tudo custeado pela gente. Agora eu vou perguntar de novo sobre o Rafael. Vamos voltar. Eu já percebi, né? Que você gosta tanto de shopping que a sua história se confunde, né? Com os seus gostos se confundem, assim, a falar de tanta paixão, né? É bom trabalhar com o que a gente gosta. Trabalhou por anos, né? Em várias funções diferentes. Sim. Mas e hobby, passatempo, além de shopping? Cara, assim, eu sou muito família, assim, né? Então, tenho um filho, né? Fez 19 anos
Ontem de ontem. Oh, parabéns. Como é que é o nome dele? Lucas. Lucas, parabéns. Sou casado com a Flávia. A gente casou em 2004. Uhum. Fizemos ano passado 20 anos de casado. E a minha vida é viver com eles, cara. Eu moro perto do shopping, graças a Deus. Mora perto do que... Sou adepto ao transporte elétrico, né? Abandonei meu carro. É mesmo? Pô, cara, porque assim, eu moro em frente à Paz do Papa. Aí eu tinha um carro meu que eu pegava, tirava da garagem para ir ao Show Vitória. Nossa. Pô, com certeza. Aí... Agora eu nem quero dirigir mais. Então eu vou com o meu transporte elétrico, abaixo para cima. Eu vou entrar nessa também, cara, eu também assim, moro perto. Tinha vez que eu fazia do Show Vitória na minha casa, dependendo do horário que eu saísse, 6h30, sei lá. Tem vezes que eu já fiquei 40 minutos no trânsito, cara. Eu faço no meu transporte há 3 minutos agora. Então, não assim, tem impeditivo nenhum. E essa opção de morar perto do trabalho é uma opção mesmo de qualidade de vida, né? Trazer qualidade de vida para a gente, porque o trabalho em si, ele é sacrificante, né, cara? Um shopping é uma cidade, pô. É 1 milhão de pessoas por mês, cara. É 50 mil pessoas num sábado, é muita responsabilidade. O shopping não para, pô. Ele abre 10, fecha 10. Em média, né? Mas depois, 10 e 1, acontece até 9h59 em um outro mundo. Tem um movimento ali de entrada, saída de cara, obra, limpeza, tudo sem imaginar, manutenção. Eu tenho uma curiosidade que são aqueles corredores, né, que ficam ali escondidos no shopping. São as galerias, famosas galerias. Isso. Nossa, lembra que uma vez... Ai, meu Deus. Eu já tô me denunciando aqui. Quando eu era adolescente, uma vez eu entrei, o segurança falou, rapaz, não pode não, vai. Né? Porque não pode mesmo, são áreas né? técnicas. Né? Áreas técnicas. Mas a gente sempre ficou super curioso. O que acontece aqui? Ali tem um movimento danado, né? De pessoas, de profissionais essas galerias, elas dão acesso aos fundos das lojas. Por onde geralmente as pessoas acessam, principalmente quando o shopping está fechado. Né? Então, é um fluxo grande numa área um pouco mais complexa, né? Muita área técnica, muito fiação, tudo passa por ali, tudo é alimentado por ali, tanto por cima quanto pela lateral. Então, você tem, claro, toda uma comunicação feita com os riscos que estão ali embutidos, mas, graças a Deus, nunca tivemos problema em galeria, não. Problemas graves, não. Aliás, o shopping, graças a Deus, nunca teve assim, de fato, principalmente nessa questão da retaguarda dele, grandes problemas, por mais gente que passe por ali, né? Principalmente... As galerias eu perguntei porque fica sempre aquele imaginário, nossa, as pessoas entram, elas saem, o que será que tem ali? Cara, assim, ali é o seguinte, o shopping center é Disney, né? Ali são os bastidores. Ali tudo acontece para quando abrir 10 horas a porta, tudo seja impecável. Você precisa de tudo aquilo ali. Então, no Show Vitória, dentro, quando você essa galeria lá, tem toda a área de manutenção do shopping, tá lá. Vou fazer uma reportagem qualquer dia. Podemos fazer, eu acho que é uma curiosidade. É uma curiosidade. Fica à vontade, tamo junto. Tá certo. Rafael, olha, queria agradecer pela sua presença. Foi uma conversa muito legal, gostei muito. Que bom, Rafael. Espero que tenha sido bom aí para os interesses, né, de mostrar aí os investimentos, os projetos do shopping. Que tudo assim, dê certo. Esse tipo de bate-papo é interessante porque as pessoas não conhecem, né? Sabem que tem um shopping, entram ali para se divertir, para comprar, para eventualmente almoçar, essa coisa toda, mas não sabe, por exemplo, de um bastidor de um shopping, como é que funciona, como é que é o funcionamento daquilo, para onde que ele vai, né? Quais são as expectativas, o que está acontecendo. É uma das coisas que eu prezo muito com a minha... Nós temos hoje funcionários orgânicos, 160 colaboradores, né? Empregados diretos do shopping. A nossa segurança ela é terceirizada e a nossa equipe de limpeza também. A nossa manutenção não. Nossa manutenção, brigada e central de monitoramento, elas são orgânicas. É uma coisa que eu não abro mão, né? Mas eu prezo muito... Eu prezo muito pela comunicação interna, assim. Eu acho que essa galera que é muito frustrante, por exemplo, você chegar em casa ou numa roda de amigos, sei lá onde, falar assim, você trabalha no shopping, a pessoa fala assim, principalmente na administração, né? Poxa, vai abrir loja tal. Você sabia? Aí a pessoa, não sabia. É mesmo. É muito ruim. Então a gente preza muito por essa questão da comunicação, para deixar todo mundo na mesma página, né?
A gente tem falado, agora eu estou reiniciando aqui a conversa, né? Mas tudo bem, não tem problema. Como não tem tempo limitado pela TV, a gente tem essa brecha. Nós temos aí um cenário geral, né, das empresas que falam que falta mão de obra, tem dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Para o shopping também tem esse cenário, isso dificulta um pouco. A gente está vendo a ampliação, né, mudança arquitetônica. Tem gente para trabalhar? Tá difícil encontrar? Tá difícil. Eu acho que a gente vive um pouco de um caos assim, de mão de obra, sabe? Eu tenho visto e conversado com os lojistas, é uma dor, né? Tá difícil de achar qualquer mão de obra. Você fala, não, é vendedor. Não é só vendedor. É vendedor, é caixa. Eu vejo relatos de lojista, poxa, marquei 10 entrevistas, não vem ninguém. Nossa. É, assim mesmo. E eu também, na retaguarda do shopping, estou sofrendo com mão de obra, né? Limpeza. Então, assim, faltas. Tá ruim mesmo. A gente precisa parar para pensar no que vai fazer. Porque eu acho que existem agora outras alternativas, né? Você tem, sei lá, aplicativo, entrega. Então, as pessoas estão pulverizando essa mão de obra delas e, no final das contas, eu acho que compensa mais de uma forma ou de outra. O certo é que a gente vive um abismo hoje de mão de obra no varejo. Fato, e precisa parar para pensar o que fazer. A gente tem algumas iniciativas, sim, mas sozinho também não consegue, não. Sabe? Mas é uma crise que está imponente. Assim. A gente precisa de um olhar sério para isso. Eu lembro que, pelo menos antigamente, o shopping era o primeiro emprego era no shopping, sim, né? Sim. Os jovens, eles já começavam no shopping. Ainda tem muito isso, muito jovem trabalhando. Eu acho que vai mudando de geração para geração, né? Tem jovens trabalhando. A gente vê majoritariamente jovens trabalhando. A gente vê, sim, que é o primeiro emprego, mas um primeiro emprego que está ficando muito curto, sabe? O pessoal entra. Mas isso aí é um retrato da geração, né? Eu acho que é um pouco da retrato tem essa inquietude como uma das suas características. Eu acho que vai caber aí ao shopping, a gente tem estudo sobre isso e está tentando fazer algum tipo de projeto, de você criar um ambiente de reciclagem, sabe? Você colocar a gente para dentro, treinar essas pessoas de uma outra camada, não sei como, mas você incentivar profissionais que talvez estejam em um outro ambiente a passarem e serem treinados para ocupar um outro ambiente, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. De repente também, não sei, estou perguntando, né, se tem algum tipo de pensamento para valorizar os profissionais mais maduros, assim, pessoas com uma faixa etária mais elevada. Tem esse movimento, eu vi, assim, tem um movimento forte, principalmente para gestão, né? Mas eu vejo, assim, na nossa principalmente no que eu consigo olhar mais diretamente, que são as empresas que são nossas parceiras, né? Tanto na parte de limpeza, e você vê uma turma um pouco mais madura assim trabalhando, sabe? Mas fica um alerta. Eu acho que a gente precisa se juntar, os shoppings, as federações, para tentar, de alguma forma, reverter a situação que o comércio e o varejo... que preocupa, e eu sei que não é só varejo, né? Eu sei que é um apagão As construtoras geral, estão com problemas geral. Então, a gente precisa entender para onde isso vai e como faz para reverter da melhor forma possível. Certo. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.